estado moral dos habitantes. Vamos ver o que ele traz para nós ao ser perguntado a respeito. 57. As habitações de que nos deste uma amostra nos teus desenhos estão reunidas nas cidades como aqui? Aí ele diz, sim. Aqueles que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se o homem ainda mal procura o seu semelhante, que é para ele um instrumento de dor, por que um homem puro e virtuoso deveria fugir de seu irmão? Nós consideramos sempre, quando estudamos essas questões, exatamente o Livro dos Espíritos, quando fala para todos nós do retorno da vida corporal à vida espiritual, né? Como também quando a gente estuda a pluralidade das existências, a encarnação nos diferentes mundos. Então, nós vamos também fazer esse aconchego, vamos dizer assim, da 172 do Livro dos Espíritos. A gente tem sempre trazido isso aqui, a 188 principalmente. Por quê? Nossas diversas existências corporais efetuam-se todas na Terra, nem todas, mas em diversos mundos. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode efetuar várias delas no mesmo. Ela pode tornar a viver várias vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar para o mundo superior. Pergunta-se também, né? Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem fazê-lo nesse sem que jamais tenham estado aqui? Sim, como vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Aí pergunta-se mais adiante. Como explicar? Não, essa não é importante agora, né? Os seres que habitam cada mundo chegaram todos ao mesmo grau de perfeição? Não, dá-se como na Terra, a espíritos mais ou menos adiantados. Pergunta-se também, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Aí é importantíssimo para isso aqui. Certamente tem corpos, porque é necessário que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que os espíritos tenham chegado. E é o que faz a diferença entre os mundos que devemos percorrer, pois há várias moradas na casa de nosso Pai, sendo estas, então, de vários graus. Uns sabem e têm consciência disso na Terra, com outros não se dá absolutamente o mesmo. Podemos conhecer exatamente o estado físico dos diferentes mundos? 182. Nós, espíritos, só podemos responder conforme o grau em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos se acham em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Aí Kardec faz um adendo. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa. E aí ele pergunta mais ainda. O estado físico e moral é a 185, principalmente, que tem a ver com essa daqui, com essa parte. Embora todas essas tenham a ver com esse artigo aqui, que trata das colocações de Bernardo Salles. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetualmente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso por um estado inferior, e a própria Terra experimentará uma transformação semelhante. Ela se tornará um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. Então, a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos?
187. Não, ela é mais ou menos etérica. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um. Então, a gente não pega para montar o corpo aquele fluido daquele planeta ou daquele local, né? Então, isso que a gente tem que ver agora. Então, aqui ele pergunta, né? Os espíritos são iguais ou de várias graduações, de diversos graus, mas da mesma ordem. Quer dizer, isso nos remete também ao Livro dos Espíritos, à escala espírita, lá na 100, aquela classificação didática de Kardec. Para a gente entender aqui, olha, só uma lembrancinha, diferentes ordens de espíritos. Os espíritos são de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham chegado. 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição? Este número é limitado, porque entre as ordens também não há uma linha demarcada, como uma barreira para a outra. Mas ele traz aqui uma coisa interessantíssima. Oi, Enio, quanto tempo? Na primeira ordem, situam-se os que atingiram a perfeição, os puros espíritos. Os da segunda chegaram ao meio da escala, desejo do bem é a preocupação. E os da última ainda estão na parte inferior da escala, os imperfeitos. São caracterizados pela ignorância, desejo do mal, todas as más paixões que retardam o seu adiantamento. Aí vocês vão dizer, mas peraí, eu não estou nessa não, mas eu sou imperfeito. Mas ele não diz aqui que essa classificação é genérica, que há nuances dentro das ordens? Então nós vamos ver a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, tem uma característica geral, mas tem divisões, classes. Né? Tudo bem. E dentro, só na de espíritos puros que não tem essa divisão. Então nós estamos flutuando entre as classes da terceira e da segunda ordem. Né? Nós temos momentos numa e noutra. Então é importante que a gente coloque aqui essas falas aqui dos espíritos, né? Principalmente quando ele diz que há graus diferentes, mas a ordem é a mesma. Por quê? Júpiter não habita espírito puro, mas espíritos que já querem o bem. Espíritos que aqui dos puros eles dizem aqui, ó, felicidade inalterável. E Júpiter, ele coloca que eles já desejam o bem, eles estão lá no bem, buscam o bem, são espíritos superiores, ora em ciência, ora em sabedoria, ora em bondade, mas eles ainda não conseguem ter a visão de Deus. Então há mundos mais elevados, né? Espíritos felizes, mas não são ainda espíritos puros, como a classificação se traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E como Mozart diz que ele é um espírito feliz, mas ainda não tem a visão de Deus, ainda não alcançou isso, né? Valeu, Vaninha. Pedimos que te reporte especialmente a escala espírita que demos no segundo número da revista e que nos diga a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Ele diz, todos bons, todos superiores, por vezes o bem desce até o mal, entretanto o mal jamais se mistura com o bem. Né? Então, bons espíritos. E lá no Livro dos Espíritos, e também traz aqui na Revista Espírita, depois é que ele aprimora, né? Está lá, ó. Segunda ordem são os bons espíritos, que é da 107 as classes, né? 111. Não é espírito puro ainda. Está dando para entender? Alguma dúvida?
Leiam também no www.espiritismo.net, tem um artigo sobre isso também. Ou então estará sendo colocado né, o astrônomo Huber, nos seus estudos sobre a expansão do universo, altamente coerente com o que expõe Kardec. E isso, Liluim, a gente até tratou disso também nas primeiras aulas sobre esse tema. Não é que estejam longe, N, estão mais próximos que nós, viu? Mas ainda falta alguma coisa, né? Ainda faltam algumas coisas. Para dizer o que é o espírito puro, né? Diferentes povos como aqui na Terra, sim, mas todos unidos entre si pelos laços do amor. Mozart diz lá para nós, né? Que até a música não precisa de instrumento, basta pensar, porque as árvores, o vento nas folhas tem melodia, os pássaros são como se fossem um coro, né? Então, a gente tem que ver isso. Ele, no espírito puro, os espíritos dizem a Kardec claramente, né? Quem são os espíritos puros, né? Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Já percorreram todos os graus da escala, tiraram todas as impurezas da matéria, não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Para eles, a vida é eterna no seio de Deus. É como missionários, mensageiros, influenciadores, né? Então, está claro aqui para nós, né? Nessa matéria nossa, né? Dizem, inclusive, que são designados como anjos, arcanos e serafins. Então, comandam os outros, como Jesus comanda o planeta, né? Na nossa galáxia, né? Como a gente fez a comparação aqui nas primeiras aulas sobre esse assunto. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Pergunta inútil. O homem poderia chegar na Terra a um tal grau de perfeição que a guerra fosse desnecessária? Ele chegará a isso, sem a menor dúvida. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que melhor seja compreendida a fraternidade. Os povos são governados por chefes, sim. Em que consiste a autoridade dos chefes? No seu grau superior de perfeição. E isso nos remete também ao Evangelho, segundo o Espiritismo. Lá, quando a gente trata dos superiores e dos inferiores, no Sede Perfeito, no capítulo 17, vou ler um pouquinho sobre esse assunto, para nós lembrarmos. Quando fala do dever e da virtude, dos bons espíritos, do homem de bem, né? Mas que traz para nós também a parábola do semeador e dos superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual aquele que a possui terá que prestar contas. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém. E depois ele diz mais, né? Que vai ser cobrado. Que uso fizeste dessa autoridade? E aí ele diz lá mais adiante. François Nicolau de Madeleine que traz isso, né? Que, por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das suas obrigações, compreende toda a negligência no trabalho, que toda a negligência no trabalho que lhe é confiado
é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve seu tempo e seu esforço. Em uma palavra, ele é solicitado pelo sentimento de dever, pelo que a sua fé lhe dá, pela certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que, se exaltante, terá que pagar. O espírito superior que segue as palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo dele, que sabe que as distinções sociais não têm nenhum significado diante de Deus. E ele fala, né, deixa claro para nós a importância da moralização para que haja superioridade no sentido do comando, né, nesses povos onde os espíritos são mais elevados. Em que consiste a autoridade no grau superior de perfeição? Em que consiste a superioridade inferior dos espíritos em Júpiter, de vez que todos são bons? Olha, que aí mostra a diferença do bons para os puros. Tem maior ou menor soma de conhecimentos e de experiência. Depura-se à medida que se esclarecem. E isso vê lá na escala espírita, quando diz que os superiores, ora são em ciência, ora são em bondade, ora são em moralidade. Mas as três coisas, num nível maior, só os puros. Só os puros detêm. A gente sabe, né, que, a título de curiosidade, que os moradores de Júpiter, que passaram pela Terra, e que atualmente são felizes lá, né, nós conhecemos Mozart, Zoroastro, Cervantes, Bernardo Paz, São Luís, e que a grande diferença entre a Terra e Júpiter, né, é que nós, devido à nossa superioridade, não podemos entender até que ponto algumas criaturas entre nós são grandiosas e as suas próprias missões. E aí a gente fica, poxa, mas o que fez esse Bernardo Paz para estar já em Júpiter? Né? Mas a gente não sabe de tudo que ele traz para nós e que ele passou e a luz que ele deixou de abertura para novas descobertas, para novas ideias, para novos posicionamentos. Estão todos no mesmo patamar evolutivo, mas que nem por isso há excessos, por ter de mais ou por ter de menos. Né? Todos são governados por essa lei maior do amor. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Como pergunta-se aqui. Como aqui na Terra, lá existem povos mais ou menos avançados, que outros não. Mas entre os povos há diferentes graus. Se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Aqui entre vós é ocupada pelos macacos. Essa foi terrível, não foi não, gente? Ai, eu me senti uma macaquinha. Aliás, nem uma macaquinha, né? E se parar para pensar, eu não sei nem qual é o meu grau. Eu fiquei assim, meu Deus! Olha a evolução anímica aí, né? Olha a evolução não só do corpo. Por isso que no livro dos Espíritos, quando pergunta lá se o espírito pode escolher o novo mundo em que deve habitar, na 184, nem sempre, mas pode pedi-lo e pode obtê-lo, caso mereça, pois os mundos apenas são acessíveis aos espíritos segundo o grau de elevação deles. E a gente tem que, para os exilados de Capela, que a gente também trouxe aqui, né, como exemplo, né, para todos nós. Lá está claro, né, como a Caminho da Luz mostra esses povos do Egito, né, que foram essas migrações de Capela, e que muitos ainda estão por aqui, não conseguiram reencarnar em Capela de novo. Né? Então, a gente tem que, né, pensar que a gente não retrograda, que a gente pode vir como missão, mas que a gente tem
um passado espiritual, né? E que essa possibilidade de melhorar em outras existências é que nos faz ter esperança na justiça divina. Ele tem as histórias dos incas, astecas e maias, mas principalmente o que traz a caminho da luz, né? Os egípcios, os indianos. Muito interessante. Eu ainda quero estudar aquele livro aqui na internet. Aliás, eu quero estudar tanta coisa aqui na internet, queria tanto ter tempo para isso. Ou gente que se estudasse e desse para nós. Vamos lá, eu posso. Vamos fazer um estudozinho, dia tal, hora tal. Lá os povos se regem por leis, sim. Há leis penais, não há mais crimes. Não há ódio, né? Quem faz as leis? Deus. Há ricos e pobres. Há homens que vivem na abundância, no supérfluo, e outros que faltam o necessário? Não. Todos são irmãos. A lei da fraternidade e da igualdade impera, né, gente? Porque Mozart diz, e eu estive estudando hoje, Mozart, para terminar o artigo, um livro que nós temos sobre arte e espiritismo. Espera aí, só um minutinho. Desculpe, é que ficou escuro e eu não tinha acendido a luz. E é que está aqui perto do computador, não deu certo. Mas aí, como eu estava dizendo, hoje nós temos um livro publicado pelas edições Céu, de arte e espiritismo, que são textos de Allan Kardec, André Luiz e outros autores. Foi uma compilação organizada por um companheiro que já foi lá da casa. E é muito interessante que tem um capítulo 11 que fala sobre a música. Eu fui nesse capítulo por causa de Mozart. E aí foi interessante, porque eu li outros, não só em obras postas sobre a música, sobre no Livro dos Espíritos, mas porque eles são de Júpiter. Então, meu interesse é isso, eu também, nessa área. E aí encontrei umas coisas interessantíssimas, né? Que ele compilou. Por exemplo, sobre o que Mozart fala, né? Na Revista Espírita, mas já que nós vamos estudar mais tarde, de 1859, me parece, né? Que ele dita ao médium senhor Dorgeval um fragmento de sonata. Nós botamos até lá no portal. Vocês entram assim, imprensa e notícias, tem lá. E esse trecho foi executado até numa sessão da Sociedade Espírita de Paris, por o Davans, uma senhorinha aluna de Chopin, uma distinta pianista. E aí a gente vai vendo, quando ele fala sobre isso, perguntam a ele: sabeis sem dúvida o motivo por que vos chamamos? Vosso chamado me é agradável, dizem. Reconheceis como ditado por vós o trecho que acabamos de ouvir? Lá na Sociedade Espírita ele diz: sim, muito bem, eu reconheço. O médico que me servia de intérprete é um amigo que não me traiu. Qual dos dois trechos preferis? Sem comparação, o segundo. Por quê? Porque a doçura e o encanto são nele mais vivos e mais ternos. As qualidades reconhecidas no trecho. Por quê? Tinham a música do mundo, porque aí já tinha visto um antes, entendeu? E não houve assim, não saiu como ele queria. Porque ele diz que é muito difícil inspirar e a gente ter instrumentais na mão que consigam trazer a beleza que é o som em Júpiter, a harmonia de Júpiter. Ainda bem ele que nós temos outras encarnações, se não der nessa, dá em outras. E aí se pergunta, que o Enio está dizendo que gostaria de estudar e fazer tanta coisa, eu também. Mas já que não dá, eu vou fazendo o que dá, né? A música do mundo que habitais pode comparar-se à nossa?
tereis dificuldade de compreender, temos sentidos que ainda não possuis. Disseram-nos que no vosso mundo há uma harmonia natural, universal, que não conhecemos aqui embaixo. É verdade. Aí na Terra fazeis a música, que toda a natureza faz ouvir sons melodiosos. Então, quando a gente vê aqui, ao se falar, que aqui as pessoas são como é que é lá, que há diferenças, que todos são irmãos, todos pensam no bem, todos fazem o bem, não poderia haver desigualdade, um ter mais que o outro. Porque aí haveriam pensamentos negativos com relação a quem tem mais. Ele diz que, de acordo com isso, as fortunas de todos seriam iguais? Não. Eu não disse que isso. Perguntaste se haveria em outros sem o necessário. Aí ele diz, a ninguém falta o necessário, ninguém tem o supérfluo. A fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Então há também esses graus. Aquele que tem menos não é infeliz em relação àquele que tem mais? Ele não pode sentir-se infeliz, desde que nem é invejoso, não é ciumento. Ele entende por que o outro alcançou mais. Até porque ele tem o necessário. Mas o que é essa riqueza em Júpiter? Aí eu achei isso ótimo. Aí ele diz, e que isso vos importa? Há desigualdades sociais? Sim. Olha que interessante, hein? E ele diz por quê? Uns são mais adiantados que outros na perfeição. Os superiores têm sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. Porque Júpiter é avançado na nossa galáxia, né, gente? A gente vê isso. Quando eu falei para vocês, quando a gente estudou sobre isso aqui, né? Sobre a questão da inveja, também pode, o olho grande, né? É que a gente tem inveja do outro, ter o olho grande do que o outro tem, e ficar querendo que o outro não tenha. Não é? A gente não corre para ter, se esforça e diz, parabéns, você tem, eu quero também ter, eu gosto, acho legal, então vou me esforçar também. Continue progredindo. Não, a gente quer que o outro não tenha, e que a gente tem. Por isso é inveja. Há uma diferença, né? Lá em Júpiter não é assim. Os mais adiantados ajudam os outros, e os outros entendem por que eles se adiantaram e correm atrás do tempo perdido. Mas não falta o necessário, porque as necessidades são outras, o mundo lá é mais elevado. As faculdades do homem são desenvolvidas pela educação? Sim. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente para Júpiter? Eles dizem que a Terra é o homem submetido a imperfeições a fim de estar em relação com seus semelhantes. Quando o espírito deixa a Terra e deve reencarnar Júpiter, fica errante durante algum tempo, até encontrar o corpo a que se deve unir, fica errante durante algum tempo, até que se tenha livrado das imperfeições terrenas. Tem que haver uma limpeza, vamos dizer assim. Vamos aprimorar, aprofundar esse estudo? Vamos lá. Exatamente, os espíritos... Não, quando a gente estuda sobre encarnação nos diferentes mundos. Boa noite. E a gente vê que para chegar à perfeição e à felicidade suprema, o objetivo final de todos nós, o espírito tem que passar. Não precisa passar por mundos que estão no mesmo grau. E onde ele nada aprenderia de novo. Ele pode se encontrar
no mesmo globo, cada vez em posições bem diferentes, ocasiões de adquirir experiência. E, dentro do conhecimento, né, os que a gente vê lá nos exilados de Capela, como não há, como ele diz aqui na 179, que os espíritos dentro de um globo também há diferenciações, apesar dele ser da mesma ordem, a gente vai vendo que quando aquele mundo progride, fluidicamente ele não comporta mais o fluido da irradiação exalada por aqueles que estão inferiores moralmente a ele. Por isso é que ele não consegue. É exilado, né? Há um aborto natural. E à medida que o espírito se purifica, o corpo também. E a matéria menos densa, ele não rasteja penosamente na superfície do sol. E os seres vivos lá não têm mais necessidade de se destruir entre si para se nutrir. O espírito é mais livre, né? A depuração deles conduz ao aperfeiçoamento moral. O egoísmo também dá lugar ao sentimento fraterno. A intuição que tem do futuro, a segurança que lhes advém de uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause apreensão. Aliás, Mozart diz, ele diz quanto é que vive uma pessoa mesmo em 500 anos. E agora eu esqueci. Mas tem uma hora que pergunta, numa dessas que a gente até já estudou, e ele diz que peraí, deixa eu ver se eu acho. Em que ele diz que Júpiter, é porque ele diz que lá ele desfruta de muita calma, de muita harmonia. Aí perguntam a ele quanto tempo dura uma existência lá. Ele diz tantos anos que eu até me assustei, gente. Eu não sei se é na primeira palestra que ele traz ou se é na segunda. A gente já estudou e eu não estou achando agora para dizer a vocês, e eu não gravei. Mas procurem. Eu não sei se são 500 anos. E os corpos lá são maiores, né? E eu estou procurando, mas agora não estou achando. Vou continuar. Eu sei que ele diz isso. Que é muito... O tempo é diferente, né, nos mundos. E a gente vê até Isso, existe uma ajuda mútua buscando a evolução da coletividade, né? Aqui. E, muito bem, Ninami, é na 27. Não pode tomar um dinossético por um termo de comparação, creio que mais ou menos 5 séculos. Mas tem uma outra que ele é bem específico, que ele fala de quanto tempo dura a encarnação, vamos chamar assim, lá em Júpiter. Vamos continuar aqui um pouquinho. Por que a gente estuda isso, né? Mana diz que leu um livro, que ela não lembra, que dizia que eles achavam feios os nossos corpos, principalmente quando comíamos. Por dentro deve ser um nojo mesmo, o nosso metabolismo. Mas por que a gente estuda isso? Primeiro, para ter certeza que há vidas em outros planetas. Há muitas moradas na casa do Pai. E que nós podemos chegar lá, então temos que progredir, né? Estudando e mudando moralmente. E aqui ele diz sobre a erraticidade. Eu achei também um artigo interessante, né? Quando fala da diferença de erraticidade, a questão da erraticidade
errante. Achei, ó, em Júpiter a morte ocorre depois de transcorrido 500 anos nossos, e sem problemas de doença. A infância é rápida, dura alguns meses, e o desenvolvimento é bem rápido. O corpo, como é bem etéreo, bem leve, a alimentação também é exclusivamente vegetariana, e as outras, do que eles absorvem, como uma alimentação também do meio ambiente, que é fluídica. Mas Júpiter tem, na verdade, um volume de 1.300 terras. Vejam só, hein? E aí, numa dessas comparações, vem outras galáxias, né? Como há diferença, por exemplo, Terra perto de Júpiter, ela some. Mas Júpiter, perto de outras galáxias, ele some também. Então, olha o que há por aí, né, gente? Há muita coisa por aí. Vocês conhecem essas pesquisas da ciência? É, inclusive, desse Hubble, né? Rolou muito tempo via internet. Não sei se vocês conhecem. Eu até as tenho. Quem não tiver e quiser, é só me dar um e-mail que eu mando, tá? Para vocês verem essas comparações. E aqui ele pergunta, né? Há várias religiões? Não, todos professam bem, todos adoram só Deus. Isso é muito interessante também. Indo lá no Livro dos Espíritos, né? Na Lei de Progresso, quando se pergunta se o Espiritismo, lá, será influência do Espiritismo no progresso, se tornará uma crença comum ou será sendo partilhado por algumas pessoas a só. E ele diz que se tornará uma crença comum e marcará uma nova era, como está marcando. E aí pergunto, por que os espíritos não apresentam esse progresso logo? E aí eles desejariam os milagres, né? E ele diz lá que o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Por quê? O cristianismo tinha que destruir, né, as ideias até politeístas. O espiritismo só tem que edificar. Então vamos entender que a contribuição é destruindo o materialismo. Os preconceitos de seitas de caixas de cores, ensinando ao homem a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, quando a gente alcança isso, não precisa religião. Não é verdade? Não precisamos de dogmas, não precisamos nem de estar estudando dessa forma para ser bom, que já seremos bons. Aqui também, no Livro dos Espíritos, quando fala da encarnação dos espíritos, lá na frente, antes, quando se pergunta sobre se a criação dos espíritos é permanente, diz que Deus nunca deixa de criar e que os espíritos não ocupam uma região determinada, estão por toda parte, povoam os espaços sem fim até o infinito, e que o mundo normal primitivo é o mundo espírita, nos leva a crer que a nossa permanência na erraticidade, ela só se dá para que nós possamos nos preparar para novas provas ou tarefas, né? Quando fala aqui da vida espírita,
fala também dos mundos transitórios, que servem de estações, de pontos de repouso aos espíritos errantes. Chopin se diz como um espírito errante, né? Mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, como se fosse um acampamento, repousarem de uma erraticidade muito longa. E aí eles dizem que são, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas segundo a natureza dos espíritos, que podem aí chegar e aí gozar de maior ou menor bem-estar. E esses espíritos que habitam esses mundos transitórios, se encontram nesses mundos, podem deixar de se desligar dele. Retomam as forças para seguirem seu destino. Sandra, se você me der seu e-mail, eu mando. Tá? Sim, Deus vem criando. Porque a evolução do princípio inteligente se faz através dos 3 reinos. Mas é no homem que ela se intelectualiza, né? E que os espíritos progridem também nesses mundos transitórios. Que eles se reúnem aí com o objetivo de se instruir, de poder mais facilmente obter a permissão para ir a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Então, é uma natureza especial. Não, esses mundos são desprovidos de belezas naturais? Não. Mas as belezas da imensidão, que não são menos admiráveis do que os que chamamos de belezas naturais. Então, aqui, Kardec, principalmente, isso vocês podem ler da 234 até a 237, aborda também essa possibilidade, né, da gente ter essa transitoriedade. E ele mostra para nós, também nesse capítulo, sobre os espíritos errantes. Isso que eu vim aí. Na 223. A alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo, algumas vezes imediatamente, porém, geralmente, só após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, aí a gente vê Júpiter, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado aí goza de quase todas as suas faculdades de espírito. O que se torna a alma nesse intervalo de encarnações? Um espírito errante, que aspira a um novo destino. Isso só perguntando, hein? Mas como um espírito superior, né, e um governador, que a gente lê lá, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, a gente vê que ele teve contato com os mensageiros de Deus, assim podemos falar, né? E aí pergunta sobre a duração desses intervalos e eles falam que isso tudo depende. E que a erraticidade não é um sinônimo de um sinal de inferioridade, pois há espíritos errantes de todos os graus. Então é bom que a gente vá ao Livro dos Espíritos e estude da 223 também a 233. Certo? Para a gente fechar, a gente lê a última aqui,
Há templos e um culto por templo ao coração do homem, por culto o bem que ele faz. Gente, lindo. Isso é lindo demais. Né? A gente aproveita hoje para fechar esse assunto. Combinado? Nós vamos agora para a semana que vem. E eu vou botar no portal já esses dias. Eu não tive ainda como enviar a programação, porque eu não sabia se eu ia conseguir terminar hoje. Mas a gente vai colocar a programação futura. Que agora a gente vai aproveitar para trabalhar a pluralidade das existências. É um artigo Vamos fazer alguns. Eu tenho um bloco aqui que trata de assuntos do Livro dos Espíritos, mas eu vou tratar de alguns assuntos sobre a doutrina como um todo, depois o magnetismo, o Sr. Rome, e o outro sobre assuntos do Livro dos Espíritos e as mensagens de Luís, né, do Espírito de Luís. Tá? Nós ainda vamos levar aí mais um ano estudando essa belezura que é estudar Revista Espírita. E é só de 1858, hein? Em março a gente já faz um ano de estudo. Sandra, a gente manda para você, tá? Não tenho nada para o relatório. Enio, se a pergunta está dentro do assunto, ainda dá tempo. Porque nós vamos ver vamos fechar a sala, que cela, coisa horrível. Isso aqui não é uma cela. A sala, e vamos ver se o Leon Denis reabre às 7h30, eles conseguem transmitir. Não é que eu quis responder ao Enio. Vamos fazer a nossa prece. Olha, Liluinha, a gente usa de Leon Denis, a tradução é a Revista Espírita que a gente está usando, é da Edicel, que foi a primeira, né? Ah, sim. Aqui é onde? E tem muita coisa da FEB que o pessoal aí está discutindo, né? E nós temos a confirmação de muitas coisas nas obras do Pentateuco, traduzidas do Leon Denis. E aí a gente vê que não está tão disforme aqui. Tá. Aqui, a gente da Revista Espírita, a gente trata da Edicel. Até porque, como eu expliquei na primeira aula, o Instituto de Difusão Espírita também tem 2 edições, que é a tradução de Salvador Gentili, mas há uma revisão do Elias Barbosa, também tem, né? Mas a Edicel, quem traduziu para o português foi o Herculano Pires, né? Uma vontade de Herculano e de Júlio Abreu Filho. E a gente traz ela porque é interessante quando um traduz e o outro revê. O Júlio Abreu traduziu, mas ela foi revisada e rigorosamente conferida com o texto original da equipe, por uma equipe revisora da Edicel. Então é bom, porque aí há mais de um vendo, entendeu?
Vamos dizer isso, né, Liluí? Eu não vou discutir essa questão, não. Mas a gente prefere da Edicel, já que a gente teve acesso, e a gente falou isso nas primeiras aulas, primeira, segunda ou terceira aula, está lá já na mídia do portal, né? Que aí dá mais ou menos discussões, certo? Porque às vezes uma palavrinha pode trazer problemões, né? Por isso que a Edicel, a gente caminha com a Edicel, certo? Senhor Jesus, amigo querido, mais uma vez te agradecemos essa beleza que é a possibilidade da troca entre tantos de nós, de tantos lugares, com os espíritos queridos desencarnados aqui presentes, que nos intuem, né? Que nos alimentam. Que possa ser assim em teu nome, em nome de todos esses amigos queridos, que continuemos esse estudo maravilhoso desse, vamos dizer assim, desse manancial, né, de ideias e de reflexões trazidas pelos nossos amigos Allan Kardec, Herculano Pires, Júlio Abreu, né, Frederico Giannini Júnior, né, possibilitando essa publicação, essa tradução, enfim, toda essa riqueza de fatos e comentários.